Amigos e amigas, hoje vamos falar sobre as cartas aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses é muito provavelmente o primeiro texto escrito do Novo Testamento. Texto escrito, quando quer dizer, enquanto livro ou enquanto carta. É uma carta com uma cristologia ainda um tanto incipiente, ou vamos dizer assim, um pouco desenvolvida, em que Paulo trata de alguns assuntos que nós vamos ver logo mais. Logo a seguir temos uma segunda carta aos Tessalonicenses. Muitos biblistas acreditam que esta segunda carta aos Tessalonicenses não seja de Paulo, mas de algum discípulo dele. Eu, pessoalmente, até acredito que seja de Paulo, porque continua assuntos tratados na primeira carta aos Tessalonicenses. Mas quem sou eu para dar opinião quando os grandes biblistas pensam que não? Aliás, pensam que não também não, é a dúvida. Alguns acham que sim, outros acham que não. Até há uma ideia de que alguns antigos manuscritos que tratam deste assunto não traziam a palavra aos Tessalonicenses. Outros trazem, então alguns sugerem que por ser uma carta que trata de assuntos muito próximos da primeira aos Tessalonicenses, ao menos em parte, um copista teria colocado Tessalonicenses, mas isto é assunto para vermos depois. O que nós queremos então destacar nesta primeira leitura, ou nesse primeiro vídeo, vamos dizer o seguinte: havia dois grandes problemas, tem outros temas, mas eu, por no momento, vamos fixar em dois grandes problemas. Era a questão do trabalho. Os tessalonicenses gregos, homens livres, não gostaram de trabalhar. Eles tinham escravos que faziam serviço para eles. Outro grande problema, a espera iminente da volta de Cristo, ou seja, o fim do mundo. Eu vou ler um texto da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 13 em diante. Eu quero que você acompanhe, quem sabe pare o vídeo, faça a leitura e depois assista ao vídeo. Diria o seguinte: a leitura 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 em diante. Não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos mortos, para que não fiqueis na tristeza como os outros que não têm esperança. Se com efeito nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aqueles que morreram, Deus os trará de volta por meio de Jesus, junto com ele. Eis o que dizemos segundo um ensinamento do Senhor. Nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, não precederemos de modo nenhum os que morreram, porque o Senhor, em pessoa, ao sinal dado à voz do arcanjo e ao toque da trombeta de Deus, descerá do céu. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos que tivermos ficado, seremos arrebatados com ele sobre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com este ensinamento. O que é que Paulo está falando?
Ele achava que o fim do mundo estaria próximo, mas os tessalonicenses ficavam, e o Senhor não volta, o Senhor não volta, meu avô morreu, meu pai morreu, minha mãe morreu, e como é que fica? Ele está dizendo, não se preocupe. Jesus ressuscitou, esta é a certeza da nossa ressurreição, e quando Ele vier, os mortos ressuscitarão. E depois nós, os que ainda estivermos vivos, vamos ser arrebatados com Ele no ar, ou para o céu. Paulo achava que o fim era tão próximo que muitos dos que agora estavam vivendo no tempo de Paulo, anos 48, 50, por aí, ainda estaríamos aqui e seríamos arrebatados direto, mas primeiro os mortos. Aqueles que já morreram iriam ressuscitar, depois nós, os que ainda estivermos vivos, vamos ser arrebatados. Paulo se enganou bem feio com isso, Acho que Paulo não imaginava que em 2020 ainda estaríamos aqui. Vamos tratar disso no próximo vídeo.